Fala pessoal, sejam bem-vindos ao quarto vídeo da nossa série de resolução da prova de matemática do Enem 2025, prova cinza. Hoje a gente vai direto ao ponto resolvendo as questões das páginas 22 e 23, ou seja, das questões 153 até 157. Se você quer pegar os macetes para economizar tempo na prova, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Em um jogo digital, há 3 personagens, um herói e 2 vilões. A programação é feita de tal forma que o herói sempre será atacado pelo vilão, que estiver mais próximo dele. Uma das maneiras de confundir os vilões é movimentar o herói por trajetória que o mantenham equidistante dos vilões, gerando indefinição entre eles, e com isso não sendo atacado. Para a programação de uma das etapas desse jogo, o programador considerou no plano cartesiano o quadrado STUV como a região de movimentação dos personagens, onde V e T representam as posições fixas dos vilões e S a posição inicial do herói, como apresentado na figura. Então aqui está a figura e ele pergunta qual é a equação da trajetória em que o herói poderá se movimentar sem ser atacado. Veja que, pelo enunciado, o herói tem que se movimentar em trajetória que seja equidistante dos vilões. Então, aqui estão os vilões e o herói. O herói tem que se movimentar em uma trajetória que o mantenha equidistante dos vilões, ou seja, a mesma distância de um vilão e de outro. Ou seja, ele tem que se movimentar nessa trajetória, nessa linha reta. Então, nós precisamos determinar qual é a equação dessas daqui que representa esta reta. Veja que essa equação ela passa pelo ponto 6, 2. Ou seja, ela é uma equação desse tipo, y igual a ax mais b. Todas aqui nas opções está exatamente assim, ó, y igual a ax mais b. E também é possível perceber que esta equação, esta reta, ela está no sentido decrescente. Se a gente olhar da esquerda para a direita, ela está decrescente. Significa que o A é menor do que zero. O A é negativo. Com isso, a gente já pode eliminar aqui as opções em que o A não é negativo. Por exemplo, a letra D, o A não é negativo. E a letra E, o A não é negativo. Então, aqui essas duas opções não podem ser a resposta. Vamos agora analisar as outras opções. Como a reta passa pelo ponto 6, 2, que é esse ponto aqui, isto é, quando x for igual a 6, o y é igual a 2, então a gente basta a gente substituir o x por 6 nas alternativas A, B e C e verificar qual delas vai ter o valor de y igual a 2. Então, vamos fazer o cálculo aqui em cima. Substituindo na alternativa A, o que é que nós temos? Y igual a menos 3x mais 20. Substituindo o x por 6, então nós vamos ter y igual a menos 3 vezes 6 mais 20. Ou seja, y igual a menos 3 vezes 6 dá menos 18 mais 20, y igual a 2. Podemos também fazer nas outras para chegar a 100% de certeza, né? Se nós fizermos na letra B, ó, menos 3 vezes x, que se x é 6, vai dar menos 18. Menos 18 mais 16 vai dar menos 2 e não 2. Fazendo também na letra C, ó, menos 3 vezes 6, x sendo 6, né? Dá menos 18. Menos 18 com menos 20 vai dar menos 38. Portanto, não dá 2. As letras D e E não precisamos testar porque a gente já viu que não pode ser a resposta pelo fato de o A ser positivo, né? E no nosso caso aqui o A tem que ser negativo. Portanto, a alternativa certa é a letra A, ok? Questão 154. O enunciado diz o seguinte, ó, uma livraria comercializa livros dos seguintes gêneros literários: ficção científica, autoajuda, romance e biografia. O gráfico apresenta o estoque dos livros que essa livraria tem, por gênero literário e por nacionalidade do autor, bem como a demanda por gênero literário.
obtida por meio de uma enquete feita com os seus clientes habituais. O gerente da livraria fará a encomenda dos novos exemplares somente do gênero cuja quantidade em estoque seja insuficiente para atender a demanda constatada pela enquete. O gênero de livro do qual o gerente deverá encomendar mais exemplares é. Aqui nós temos o gráfico da quantidade em estoque, né? Esse aqui é o autor brasileiro e o autor estrangeiro. E este gráficozinho aqui azul é o da demanda. Então, note que aqui em ficção nós temos 80 livros aqui de autor brasileiro e mais 120 livros de autor estrangeiros. Então, aqui no total de ficção, nós temos o quê? Temos 200 livros em estoque. Já a autoajuda, o que é que temos? 50 aqui, ó, analisando pelo gráfico, 50, aqui 80, então dá um total de 130 livros em estoque de autoajuda. Já para romance, nós temos aqui, ó, 40, e aqui note que está no meio entre 100 e 110, então 105, aí dá um total de 145. E para biografia, nós temos aqui também, ó, o autor brasileiro entre 50 e 40, então dá um total de 45. E para autores estrangeiros, está bem na linha dos 50. Então aqui nós temos 95 livros em estoque em biografia. E a demanda? A demanda para a ficção está no 160. Aqui para a autoajuda está entre 140 e 130, então 135. Aqui em romance está bem na linha dos 140, então temos 140 é a demanda. E para biografia nós temos aqui 80. Então note que a loja vai comprar, o gerente vai comprar apenas os livros cuja quantidade em estoque seja insuficiente para atender a demanda. Então veja que aqui em ficção, tem 200 livros em estoque e a demanda é 160. Então, não é ficção. Em biografia, temos 95 livros em estoque e a demanda é 80. Então, não é biografia. Aqui também não é biografia, como já vimos. Ó. E em romance, nós temos 145 livros em estoque e a demanda é 140. Então, note que o único livro que tem a demanda maior do que a quantidade em estoque é a autoajuda, que a quantidade em estoque é 130 e a demanda é 135. Ok? Qualquer dúvida, coloque nos comentários que terei prazer em responder. Questão 155. Um recipiente tem um formato que faz com que, ao ser enchido de água com uma vazão constante, a distância D da lâmina de água ao tampo da mesa, em centímetros, aumente em relação ao tempo T, em minuto, de acordo com uma função do tipo D igual a K mais tangente de P que multiplica T mais M, sendo os parâmetros K, P e M números reais, para T variando entre 0 e 4 minutos, conforme ilustrado na figura, na qual estão apresentadas assíntotas verticais. Aqui estão as assíntotas da função tangente utilizada na definição de D. A expressão algébrica que representa a relação entre D e T é... Bom, então vamos analisar este gráfico. O gráfico da função f de x igual a tangente de x no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2 é algo desse tipo. Aqui está a assíntota em menos π sobre 2 e π sobre 2. Note que ela passa aqui nesse ponto, no 0, 0. Se nós acrescentarmos alguma coisa aqui, fizermos o gráfico da função f de x igual a k mais tangente de x, se esse k for positivo, o gráfico da função ficaria algo assim. Esse valorzinho aqui seria o k, esse pontinho aqui que estava no 0, 0, ele subiu, K. Aqui está a assíntota, em menos π sobre 2 e em π sobre 2. Se esse K fosse negativo, esse pontinho aqui desceria
na distância K. Então, note que aqui nós já temos o valor de K, o que subiu. Logo, o nosso K ele é 30. Se o K é igual a 30, não pode ser a letra A, nem a letra B, nem a letra C. Tem que ser a letra D ou a letra E. Ora, mas se o K é igual a 30, e aqui a gente tem pelo gráfico que quando T for 2,5, o D é 30, né? E nós já sabemos que o K é 30. Então, significa que quando T for 2,5, quando aqui dentro for 2,5, o D tem que ser 30. Então, significa que essa expressão todinha aqui tem que ser igual a zero, né? Então, logo, a tangente desse ângulo tem que ser zero. E para a tangente ser zero, esse ângulo aqui de dentro tem que ser zero. Então, esse P que multiplica T mais M tem que ser zero. Por quê? Porque a tangente de zero é zero. Então, basta a gente agora substituir o T, que é 2,5, em uma dessas expressões e ver em qual delas vai dar o ângulo zero. Então, ó, quando T for 2,5, o D tem que ser 30. Então, vamos substituir T 2,5 nas letras D e na letra E. Substituindo em E, o que é que nós obtemos? Ó? A tangente de um meio que multiplica T, que é 2,5, como está aqui no gráfico, menos 5 meio. Mas note que 5 meio, 5 sobre 2, é 2,5, é 2,5. Então, vai ficar 2,5 menos 2,5, vai ser zero. E qualquer número vezes zero é zero, então vai dar tangente de zero. Só que a tangente de zero é zero. Portanto, aqui a gente tem que a alternativa correta é a letra E. Ok? Qualquer dúvida, coloca nos comentários que terei prazer de responder, tá bom? Questão 156. Os quadrados em cinza na figura representam os quarteirões de uma parte do bairro onde mora João e seu amigo. O quadrado pequeno A, pintado em preto e localizado no canto superior esquerdo de um quadrado maior, indica a casa do amigo de João. Então, aqui está a casa do amigo de João. João também mora em uma casa de esquina, mas na extremidade nordeste de um quarteirão. Para chegar à casa de seu amigo ao sair de casa, João deve caminhar pelo quarteirão onde mora na direção oeste, dobrar à direita, caminhar por 3 quarteirões na direção norte e dobrar à esquerda. A casa de seu amigo fica no segundo quarteirão a oeste. Então, queremos sair da casa de João, que é uma dessas alternativas, P, T, R, S ou Q, e chegar até a casa de seu amigo, que está aqui representado pela letra A. Não sabemos qual dessas é a alternativa, né? Então, vamos fazer o caminho no sentido contrário. Vamos partir da casa do amigo de João até a casa de João, fazendo no sentido contrário. Por exemplo, aqui ele diz que fica no segundo quarteirão a oeste. Então, nós estamos indo de trás para frente, né? No sentido contrário. Então, se fica no segundo quarteirão a oeste, então nós vamos agora para o segundo quarteirão a leste. Então, saindo da casa do amigo de João, segundo quarteirão a leste. Depois ele diz que dobra à esquerda. Então, nós vamos dobrar à direita e caminhar por 3 quarteirões na direção norte. Então, vamos dobrar à direita e caminhar por 3 quarteirões na direção oposta, na direção sul. Então, 3 quarteirões na direção sul. Depois ele diz que dobra à direita. Então, nós vamos dobrar à esquerda. E aí, João deve caminhar pelo quarteirão onde mora na direção oeste. Então, nós vamos dobrar à esquerda e caminhar na direção leste. Então, aí chegamos à casa de João. Então, a casa de João está aqui na letra P. Aí talvez você pergunte, mas Antônio, se nós fizéssemos o percurso no caminho correto, sem ser de trás para frente agora, partindo da casa de João, que é aí na letra P, chegaríamos na letra A seguindo as instruções? Sim. Veja que João deve caminhar pelo quarteirão onde mora na direção oeste. Então aqui nós caminharíamos na direção oeste
E aí depois dobrar à direita e caminhar por 3 quarteirões. Então vamos dobrar à direita aqui, seguindo essa seta azul agora, dobrar à direita e caminhar por 3 quarteirões. Ó, 1 quarteirão, 2, 3. E aí depois que dobrar à direita e caminhar por 3 quarteirões, ele vai dobrar à esquerda. A casa de João fica no segundo quarteirão. Então dobra à esquerda, primeiro quarteirão, segundo quarteirão, chegamos à casa do amigo de João. Ok? Letra A. Qualquer dúvida, coloca nos comentários, tá certo? Que terei prazer em responder. Questão 157. Uma empresa produziu, em um determinado mês, 110 toneladas de plástico a partir de derivados de petróleo e 80 toneladas a partir de plástico reciclados. O custo para reciclar uma tonelada de plástico é de R$ 500, que equivale a 5% do custo para produzir a mesma quantidade de plástico a partir de derivados de petróleo. Para o mês seguinte, a meta dessa empresa é produzir a mesma quantidade de plástico que foi produzida nesse mês, mas com redução de pelo menos 50% no custo de produção. Para que no mês seguinte a empresa atinja a meta, a quantidade mínima de toneladas de plástico que devem ser produzidas a partir de reciclagem deverá ser... Vamos ver qual foi o custo no primeiro mês. No primeiro mês, nós temos que foram produzidas 80 toneladas a partir de plásticos reciclados. Uma tonelada custa R$ 500, como ele diz aqui no enunciado. Então, R$ 500 vezes 80 toneladas. Então, dá um total de R$ 40.000. Foram produzidas também 110 toneladas de plástico a partir de derivados de petróleo. A gente não sabe qual é o preço do plástico produzido a partir de derivado de petróleo, né? Então vamos dizer que ele é V. Mas ele diz aqui que os R$ 500 que é para produzir uma tonelada de plástico de reciclável equivale a 5% do custo para produzir a mesma quantidade, ou seja, para produzir uma tonelada de plástico a partir do derivado de petróleo. Então, R$ 5,00 do custo para produzir a mesma quantidade de plástico a partir do derivado de petróleo. Então, 5% do valor para produzir uma tonelada a partir de derivado de petróleo é R$ 500, que é o preço de uma tonelada de plástico a partir de reciclável. Então, 5% do valor do derivado de petróleo é R$ 500, que é o equivalente a uma tonelada de plástico a partir de derivado de reciclável. Então, 5% de V igual a 500. Se a gente dividir aqui por 5 e por 5, a gente vai ter 1 sobre 20 de V igual a 500. Bom, podemos tirar o valor de V aqui passando esse 20 multiplicando. Então, nós vamos ter que V é igual a 500 vezes 20. Então, V é igual a R$10.000. Só que foram produzidas 110 toneladas de plástico a partir de derivado de petróleo. Então, aqui a gente vai ter o custo de R$10.000, que é o preço de uma tonelada, vezes 110, que foram 110 toneladas. Então, vai dar um total de R$1.100.000 para produzir as 110 toneladas de plástico a partir de derivado de petróleo. Então, aqui nós temos um custo total no primeiro mês de R$1.140.000. Bom, no segundo mês, o que é que a gente quer? A gente quer reduzir pelo menos a 50%, ou seja, terá que ser metade desse valor. E metade desse valor é R$570.000. Então, aí nós vamos ter o quê? Vamos ter que aumentar a produção do derivado de reciclados e diminuir a produção de derivados de petróleo. Então, não sabemos quanto é um nem quanto é outro. Então, vamos dizer que P são as toneladas produzidas a partir do petróleo e que R são as toneladas produzidas a partir do reciclável. Então, o que é que a gente tem? Que P mais R vai continuar sendo 190 toneladas. E 10.000 P, que é o preço de uma tonelada a partir do petróleo, mais 500 R, que é o preço de uma tonelada a partir do reciclável, tem que ser agora 570.000. Então, vamos resolver este sistema aqui que encontramos.
um sistema de equações do primeiro grau. Para simplificar, vamos cortar aqui o zero. Podemos dividir tudo por 100. Aí corta 2 zeros de cada um desses. Aí vamos ficar com P mais R igual a 190. Aqui 100P mais 5R igual a 5.700. Podemos ainda dividir tudo por 5. Então, vamos ter que P mais R igual a 190. E aqui dividindo por 5 fica 20. E aqui fica só R. E aqui fica 1.140. Bom, vamos resolver agora este sistema de equação do primeiro grau. Há vários modos de resolver isso aqui, mas vamos resolver subtraindo a segunda equação da primeira. Então, subtraindo, vamos ter 20P menos P, vai dar 19P. R menos R, vai cancelar. E 1.140 menos 190 vai dar 950. Então, P vai ser quem? P vai ser 950 dividido por 19. 950 dividido por 19 dá 50. Bom, achamos que terá que ser produzidas 50 toneladas a partir de derivados de petróleo. Mas a pergunta, qual é? A pergunta é quantas toneladas devem ser produzidas a partir de reciclagem. Então, veja, se 50 são a partir do petróleo e a soma das duas tem que dar 190, então a gente pode dizer que R vai ser quem? Vai ser 190 menos P. 190 menos P, P é 50. 190 menos 50. Então, R vai ser 140. Portanto, a alternativa B, ok? Qualquer dúvida, coloca nos comentários, tá certo? Que terei prazer em responder. Obrigado, até a próxima.